Bom dia a todos. Bom sábado também. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês, neste lugar tão gostoso, no meio da natureza. Vamos falar um pouquinho sobre a natureza, de alguns pontos de vista. E vamos começar do princípio. O que diz a Bíblia em Gênesis 1, capítulo 1? Diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A história você já conhece. No primeiro dia, Deus faz a luz. No segundo dia, a expansão, separando as águas de cima da atmosfera, as águas embaixo da atmosfera. E no terceiro dia, ele disse o seguinte: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra, chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, o terceiro dia. Deus continuou a criação. No quarto dia criou os sistemas planetários, solar, as galáxias e tudo mais. E no quinto dia, as aves, os répteis. E depois de criar todas as coisas, no sexto dia, ele formou o homem e a mulher. Depois da criação, que foi feita toda em 6 dias, Deus instituiu o sábado, o sétimo dia, para o homem imitar a Deus, descansando, ser abençoado e restaurado. O sábado é um marco no tempo, um período semanal para o ser humano desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. Deus tinha acabado a criação e o ser humano e o sábado, e ele quis comemorar isso com mais alguma coisa. Então, Deus quis comemorar a criação dando um presente para o ser humano. Você já recebeu um presente? Todo mundo já recebeu presente, né? Presente de casamento. Quem é casado sabe, você ganha um monte de presentes. Muitos você vai usando, eles se acabam. Muitos você nem lembra quem deu, nem sabe quem deu na própria festa do casamento. Mas tem alguns que eles duram o casamento inteiro. Às vezes são simples, às vezes são mais úteis ou menos úteis. Mas você tem eles 10, 20, 30 anos, eles estão lá e você ainda lembra quem deu ele para você. Não é verdade? Quem é casado e já passou por isso sabe que é assim. Quem não é vai saber disso um dia. Assim, Deus quis dar um presente para o casal que impressionasse a vida deles, fosse útil e servisse para toda a vida deles. Deus deu um presente que marcaria a vida da humanidade para sempre e faria o ser humano lembrar-se do seu Criador, de suas origens, da sua descendência, da sua dependência de Deus por todos os dias que ele vivesse. E qual foi esse presente? Gênesis 2, capítulo 8 diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no meio do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus deu um jardim de presente para o ser humano. E nós temos a concepção, o conceito de jardim como um lugar com flores. Mas não é esse o conceito do jardim de Deus. É um jardim completo, com frutas, flores, verde e tudo que a natureza tem de belo tinha nesse jardim.
É como se fosse um parque ecológico com um misto de tudo que era bom. De todas as coisas que Deus criou no planeta, Ele pinçou, tirou as melhores, as mais bonitas e colocou naquele jardim. Ele não pediu para Adão plantar. O primeiro agricultor foi Deus. Assim como Ele deu o exemplo no sábado, descansando, Ele deu o exemplo, Ele plantando. Ele planta um jardim e entrega de presente para a humanidade. O jardim era assim, olha. O Senhor Deus fez nascer, então, do solo, todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Era um jardim cheio de flores e de frutas. E onde tem flores e frutas, tem também outras coisas. Tem pássaros. Onde tem pássaros, tem plumagens bonitas, tem canto e tem muita coisa. Além do sábado, Deus fez o jardim para o ser humano desenvolver admiração pelo Criador. Esse método do jardim, diferente do sábado, ele não era marcado pelo tempo e não era semanal. O sábado era um dia para descansar, ou seja, para não trabalhar. O jardim era um lugar para fazer, trabalhar, descobrir, testar. Era um laboratório prático de método experimental, fisicamente palpável, geográfico e com uma frequência diária. Era um método que mexia com todos os sentidos do ser humano: a visão, a audição, o toque, o aroma e o paladar. Esse método mexia muito também com o corpo, com a razão, com as emoções e com a parte espiritual do ser humano. Um lugar completo, perfeito. O plano original de Deus, o jardim, não era propósito de Deus que o seu povo se aglomerasse nas cidades, amontoados uns com os outros em terraços e apartamentos. No início, colocou Ele os nossos primeiros pais em um jardim, em meio das belas cenas e atrativos sons da natureza, e deseja que essas cenas e sons alegrem os homens hoje. Esse é o plano de Deus. Deus fez o casal e deu o jardim de presente para eles. Lá foi a primeira casa da humanidade, a primeira residência. Aí você vai pensar assim: não, o jardim era um quintal. Não. Eu vou ler mais para frente. O jardim era a casa deles. Ali eles moravam, lá dentro do jardim. Assim como o sábado foi um presente de Deus para que o homem reconectasse-se com Deus e tomasse alento a cada 7 dias, o jardim foi o presente de conexão diária com Deus, onde o casal aprendia todos os dias e se encontrava com o Criador na viração do dia, todos os dias. O ponto de encontro diário do casal com Deus e de Deus com eles era no jardim. O sábado era um ponto de encontro no tempo e com frequência semanal. O jardim era o ponto de encontro geográfico e com frequência diária. Vamos deixar a nossa imaginação agora fluir um pouquinho e vamos tentar entender como era esse jardim. O leão e o cordeiro divertiam-se pacífica e inofensivamente ao seu redor, ao redor do casal, ou dormitavam aos seus pés. Imaginou um leão, um cordeiro, um tigre, um bicho cheio de pelos, ali em volta de você, esfregando na sua pele, dormindo no seu pé, sem medo nenhum, não faziam mal nenhum para eles, né? Pássaros de toda variedade de cores e plumagens esvoaçavam entre as árvores e flores e em volta de Adão e Eva, enquanto seu melodioso canto ecoava entre as árvores em doces acordes de louvor a seu Criador. Adão e Eva estavam encantados com as belezas de seu lar edênico. Eram deleitados com os pequenos cantores em torno deles,
os quais usavam sua brilhante e graciosa plumagem e gorjeavam seu feliz, jubiloso canto. Neste jardim, o Senhor colocou árvores de toda variedade para utilidade e beleza. Havia árvores carregadas de luxuriantes frutos, de rica fragrância, belos aos olhos e agradáveis ao paladar, designados por Deus para o alimento do santo par. Havia deleitosas vinhas que cresciam verticalmente, carregadas com o peso de seus frutos, diferentes de qualquer coisa que o homem tem visto desde a queda. Os frutos eram muito grandes e de coloração diversa, alguns quase negros, outros púrpura, vermelhos, rosados e verde claros. Esses belos e luxuriantes frutos que cresciam sobre os ramos da videira foram chamados uvas. Eles não se espalhavam pelo chão, embora não suportados por grades, mas o peso dos frutos curvava-os para baixo. O feliz trabalho de Adão e Eva era amoldar em belos caramanchés os ramos das videiras, formando moradias de beleza natural, árvores vivas e folhagens carregadas de fragrantes frutos. Eu imagino, então, as videiras crescendo, com força que elas tinham, cresciam, verticalmente, e como os cachos de uva eram muito grandes, elas davam uma leve pendida, e ele, então, puxava uma daqui, puxava outra dali, puxava outra de lá, e fazia como que um pergolado. E por baixo desse pergolado, por onde entravam raios semidifusos de luz, embaixo do pergolado tinham os cachos de uvas de diversas cores que vocês viram, pendentes, e ele passava ali no meio daquilo. E os pássaros voando por ali junto dele, outras plantas de flores e frutas tecidas ali no meio. Ellen White descreve em outro livro que quando Adão foi expulso, ele estava mexendo naquelas coisas. E ele saiu e deixou do jeito que estava. E um dia Deus vai devolver o jardim para ele, vai abrir os portais, e ele vai entrar e encontrar do jeito que ele deixou, como ele estava. E ele vai não entrar sozinho mais, mas com toda a sua posteridade, toda a sua geração. E eu e você estaremos lá. Amém. Continuando. A terra era coberta de uma bela verdura, onde miríades de perfumadas flores de toda variedade cresciam em profusão. Todas as coisas eram de bom gosto e esplendidamente dispostas. Imagine, a relva verde não era só verde, ela tinha muitas flores, e Adão pisava por elas, e assim que ele pisava, as flores desciam, em seguida ele tirava o pé, as flores já levantavam novamente. Coisa linda, não é? Na sequência, Adão e Eva continuaram cultivando esse jardim, dando seguimento àquilo que Deus havia começado. Deus nos formou à sua imagem e semelhança, e cada vez que nós repetimos os atos de Deus, e plantar é um ato de Deus, quando repetimos as intenções e damos continuidade às ações de Deus, nós estamos, de certa forma, repetindo a experiência de sermos iguais a Deus. E isso aperfeiçoa o nosso caráter, nos aproxima dele e restaura de forma gradativa a nossa imagem à semelhança de Deus. Nós vamos imitando Deus, plantando, e vamos nos tornando semelhantes a Ele. Deus criou as plantas para muitos propósitos, mas muito mais do que alimentar os seres vivos, um deles certamente é o de servir de ambiente prático de aprendizado, contemplação do Criador e um método de restauração do ser humano à imagem de Deus. Uma porção do tempo de Adão e Eva devia ser ocupado com a feliz tarefa de cuidar do jardim, uma porção do tempo. Outra porção do tempo era receber a visita de anjos e ouvir as suas instruções e
ficar em feliz meditação e contemplação. E ali, nesse ambiente de contemplação, na viração do dia, sentia-se uma brisa e o próprio Deus, em pessoa, aparecia nessa brisa, chamava por Adão suavemente, Eva, e conversava com eles ali. E ali eles diziam o que haviam aprendido, o que haviam descoberto, e cheios de gratidão, de alegria, e perguntavam coisas que não haviam entendido. E eu tenho certeza, eu já experimentei isso no campo. Quando você estiver cultivando com devoção, com contemplação, as plantas, e você sentar um pouquinho, meditar e pensar a semelhança de Adão e Eva, com certeza, pela fé, estarão anjos ali do seu lado, pensando nas suas dificuldades e instruindo a sua mente e orientando você para você entender melhor certas coisas da sua vida. Deus criou esse jardim com esse propósito lá, e o propósito é o mesmo hoje. Se você se chegar à natureza com essa contemplação, essa devoção, não pela natureza, mas pelo Deus da natureza, os anjos estarão ao seu redor e o próprio Deus estará ali. E Ele instruirá você, não só a respeito das coisas da natureza, mas de todas as situações da vida que você precisa. O jardim era o projeto de Deus para se relacionar com a humanidade. Plantar é dar continuidade a esse projeto iniciado por Deus para a manutenção da vida. Plantar é um ato imitador da criação de Deus. É também amplificar o eco da palavra criadora proferida por Deus no terceiro dia da criação, que se prolonga no tempo até os dias de hoje, através das mãos do agricultor. Deus criou as plantas no terceiro dia, mas Ele continuou mantendo essas plantas até hoje pela sua própria mão e também pela mão daqueles que plantam. Plantar é um ato contínuo da manutenção da criação. Plantar é também alimentar as multidões de pessoas que vivem nas cidades e fora delas pelo mundo. E por falar em alimentar pessoas, eu me lembro que Jesus multiplicou o alimento mais de uma vez, quando Ele viveu aqui como ser humano. E Ele fez isso de forma sobrenatural. A nós, humanos, é-nos permitido fazermos o mesmo, multiplicar o alimento, porém, de forma natural. Mas, por ser natural, não é menos importante do que o que Jesus fez de forma sobrenatural. A diferença é apenas o contexto. Aquela situação que Jesus fez sobrenaturalmente exigia que fosse de maneira sobrenatural, não tinha outro meio. O nosso contexto admite que seja de forma natural e não sobrenatural. Mas ambos, tanto o sobrenatural como o natural, estavam alimentando e multiplicando, alimentando as pessoas e multiplicando o alimento. Um de forma sobrenatural e outro de forma natural. Portanto, plantar é multiplicar o alimento. Jesus multiplicou os pães no cesto. Hoje, Deus continua multiplicando o pão no solo, nos celeiros, nos moinhos, nos supermercados, nas padarias e nas casas, através do agricultor, porque tudo começa com o agricultor. Nos dias de Elias, o azeite foi multiplicado para a viúva de Sarepta. Foi multiplicado de forma sobrenatural, porque a situação exigia que fosse assim. Hoje, o agricultor pode multiplicar o azeite de forma lenta, colocando a muda no campo, cuidando e colhendo as azeitonas, permitindo assim que o azeite alcance a mesa de muitas pessoas. Mesmo fazendo isso por um método natural e lento, continua sendo um ato que conta com o poder e cuidado sobrenatural de Deus.
Deus multiplicou o azeite na botija. Hoje, Deus multiplica o azeite no campo, nos olivais e nas prensas através do agricultor. Certo dia, Jesus também transformou a água em vinho, o suco de uva, nós sabemos disso, em uma festa de casamento. A situação pedia um milagre, e Jesus fez o milagre, algo sobrenatural. Jesus transformou a água dos potes de barro em vinho. Hoje, quando o agricultor planta um vinhedo ou um pomar de qualquer fruta ou de qualquer outra coisa, ao irrigá-la e jogar água lá, é permitido participar da transformação da água em uvas, em suco de uvas e tantas outras frutas e alimentos, pois todos eles dependem de água que o agricultor vai fornecer e colocar lá na planta. Plantar é transformar a água em suco de frutas, é transformar a água em alimento. O crescimento da planta, embora possa ser compreendido como um processo natural por nós humanos, na verdade ele não é natural, é um processo conduzido pelo poder que vem de Deus e depende da manutenção feita por Deus. Portanto, plantar é um método sobrenatural, que nós entendemos como natural, mas Deus atua de maneira sobrenatural para que aquela planta se desenvolva. O eco das palavras de Deus no terceiro dia da criação ressoam até hoje nos campos e lavouras, comunicando o poder criador vivo às plantas para que elas cresçam e produzam folhas, frutos, sementes e alimentos para todos os seres vivos. Portanto, plantar é se deixar ser usado como criatura semelhante ao Criador para propagar, para amplificar o eco criador das palavras originais de Deus lá no terceiro dia. O agricultor é um amplificador das palavras de criação de Deus. Ah, é você que está dizendo isso? Não, Ellen White disse isso. Ela disse que a mesma energia criadora que trouxe o mundo à existência exerce-se ainda na manutenção do universo e continuação das operações da natureza. A mão de Deus guia os planetas em sua marcha ordenada através dos céus, e não é por causa de uma força inerente que a Terra, ano após ano, continua seu movimento ao redor do Sol e produz suas bênçãos. A palavra de Deus governa os elementos. Ele cobre os céus de nuvens e prepara a chuva para a terra, torna frutíferos os vales e faz produzir erva sobre os montes. É pelo seu poder que a vegetação floresce, que as folhas aparecem e desabrocham as flores. Se ele não continuasse com sua palavra criadora ativa, nada cresceria. Para fazer esses milagres que eu mencionei antes, do azeite, do vinho, dos pães e dos peixes, Deus poderia fazê-lo sozinho, do nada. Mas Ele decidiu depender de pessoas e usá-las como propulsores do milagre. Por exemplo, o menino ofereceu os pãezinhos, a viúva ofereceu o azeite, os servos encheram as talhas de água. Se eles não o fizessem, Jesus não operaria. Compreenderam? A cooperação do humano com o divino. É esse método que Deus escolheu trabalhar. Portanto, Deus não faz essas coisas sozinho. Deus chama você para experimentar o milagre da transformação da terra em alimento. E isso é incrível. Isso é muito bom. Deus nos chama para colaborarmos com o processo de formação da vida. Plantar é um ato que nos relembra todos os dias que somos dependentes de Deus. É um ato de reconhecimento de que Ele é o mantenedor do sistema da vida do solo, da vida dos vegetais, dos animais, do ser humano
e de todo o sistema que nós temos no planeta. É assim que nós devemos enxergar a atividade agrícola. Não como uma atividade simples ou humilhante, não. Mas como uma extensão da palavra criadora de Deus, como um privilégio para aqueles que escolheram praticá-la, pois o agricultor consciente, ele é um operador dos propósitos divinos. Ele é um colaborador de Deus, ele é uma extensão da mão de Deus na manutenção diária da vida e do planeta. E ser um colaborador, um agricultor, nos proporciona uma série de benefícios. Por isso nós devemos evitar contaminar as coisas que Deus fez para nós com produtos que prejudicam a saúde do solo, dos animais, das plantas, dos recursos naturais, do ambiente e do ser humano, às custas da obtenção do lucro e da produtividade. Não é nada inteligente fazermos isso com o nosso próprio alimento, prejudicando a nossa saúde, do nosso semelhante e do planeta. Por isso, devemos, na medida do possível, desenvolver sistemas sustentáveis, ecológicos, inteligentes. Devemos ser administradores sábios dos recursos que Deus criou para nós e sermos ministros de vida para a humanidade e para a natureza. Nesse sentido, o agricultor orgânico responsável, que põe na mesa da humanidade alimentos naturais que irão produzir sangue, tecidos e vida saudáveis no corpo das pessoas, esse agricultor que produz isso, ele não é nada menos importante do que um médico que faz o possível para restaurar a saúde que já foi perdida. Ser agricultor adventista é ser um agricultor responsável, responsável pela natureza, por si mesmo, pela geração presente, pelo futuro de todas as coisas e de todos. E existem muitos benefícios de mexermos com a natureza. O contato visual com ela já nos proporciona muitos benefícios. Aquele que não planta, mas simplesmente tira um momento para contemplar a natureza, já tem muitos benefícios. Deus se revela a nós através da sua palavra, a Bíblia. Ele se revela na medida em que Ele deseja na palavra dEle na Bíblia. E a natureza ocupa um lugar imediato com a Bíblia em importância da revelação de Deus. Deus se revela tanto na Bíblia quanto na natureza. E quando não tinha a Bíblia escrita, e onde não tem a Bíblia escrita, Deus sempre se revelou através da natureza. Plantar restaura a saúde física, mental e espiritual. Por que as clínicas de recuperação sempre têm uma horta lá no fundo e colocam os pacientes para trabalharem lá? A atividade física e mental que é produzida especificamente pela atividade agrícola, ela tem em si benefícios que não são completamente compreendidos por nós ainda. Eu vou fazer uma comparação de alguns estímulos que a agricultura nos fornece. Vou comparar com os desenvolvedores de jogos, os jogos de videogames. Existe tecnologia, ciência intelectual no desenvolvimento dos jogos. Eles não são feitos assim como surgiram na cabeça das pessoas. Tem psicólogos, tem pessoas que estão trabalhando junto com os desenvolvedores para que os jogos alcancem os objetivos deles. E nos jogos, eles sempre colocam alguns ingredientes. Eles lançam para o jogador um desafio. Esse desafio cria uma expectativa, e essa expectativa estimula ele a fazer uma tentativa. E quando ele erra, ele volta. E por que ele volta? Porque ele quer conseguir o seu objetivo. E ele volta e acrescenta um aprimoramento. E quando ele aprimora, ele objetiva a solução. E se ele chegar na solução do jogo,
ele chega no sucesso e ele tem a recompensa, que é a alegria, a felicidade de ter passado naquela fase, descoberto o obstáculo e assim por diante. Só que os desenvolvedores de jogos, eles incluem doses altíssimas de fracasso e frustração imediatos, porque se o jogador chegasse logo ao seu objetivo, ele abandonava o jogo e diria, muito fácil, é simples, não quero mais jogar isso. Só que eles exageram nessas doses, propositadamente. E o jogador acaba tendo muitas experiências de fracasso e só algumas de sucesso, porque se não colocar algumas de sucesso, ele não é estimulado a jogar de novo também. Então, o jogo sempre tem muitos ingredientes de fracasso e alguns de sucesso. E assim o jogador fica preso e quer jogar sempre mais, e isso causa uma série de problemas de ordem psicológica nas pessoas. A atividade agrícola, ela é inversa, é diferente. Ela não é fantasiosa, não é virtual, ela é realística, e isso produz outros efeitos na nossa mente. Ela produz uma carga lenta e constante de desafio, expectativa, tentativa, aprimoramento, solução, sucesso e recompensa, de tal forma que isso continuadamente e gradativamente fazem muito bem para a mente daquele que executa a atividade agrícola. Esses estímulos são muito bons para a mente e são inesgotáveis. Você pode plantar por 40 anos, você sempre terá elementos novos de desafio, de recompensa e de sucesso. Você pode pensar assim, você esqueceu que os agricultores às vezes plantam e tem um fracasso porque não choveu? Sim, mas se não choveu, vem o desafio dele pensar numa irrigação artificial, por exemplo. Se deu granizo, o desafio de pensar numa cobertura para o granizo. Então, a agricultura é sempre um local de desafios, de treinamento, de desenvolvimento, aprimoramento, solução, mas sempre termina em recompensa. Nossa geração de crianças e jovens, e nós adultos também, está prejudicada pelo excesso de distração fantasiosa, virtual, ou pelo excesso de estudo ou de trabalho, que é exigido diariamente de cada um de nós. E isso tem imposto a elas diversos tipos de transtornos, desequilíbrios emocionais, mentais e distúrbios, em maior ou menor grau, que criam dificuldades para compreender e assimilar as coisas cotidianas, deficiências nas relações familiares e sociais, e principalmente nas espirituais. Vocês já viram como cresce o número de crianças com dificuldades escolares? Eu sei que nós não devemos generalizar, cada caso é um caso, mas a cura, o processo de cura de muitos desses males pode ser bem simples e pode estar na terra. No livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, diz assim: a volta aos métodos mais simples será apreciada pelas crianças e jovens. O trabalho na horta e no campo será uma mudança agradável na rotina tediosa das lições abstratas a que nunca deveriam circunscrever-se as mentes dos juvenis. A criança nervosa ou ao jovem nervoso que acha cansativas e difíceis de lembrar as lições do livro, será isto especialmente valioso. Há para esses saúde e felicidade no estudo da natureza. E as impressões produzidas não se lhes dissiparão da mente, pois estarão associadas com os objetivos que se acham continuamente diante de seus olhos. Não só para as crianças que estudam, estão ali nos livros, o adolescente, o jovem que está na faculdade, nós mesmos que trabalhamos e temos uma carga grande de trabalho, não é gostoso chegar, olhar para a horta e jogar uma aguinha assim,
Isso não é refrescante, não é bom para a mente? Está aí, uma coisinha simples, mas esse é o remédio para muitos dos males. Eu tenho um amigo que é muito inteligente, é um jovem, ele entende tudo de computadores, sabe tudo sobre jogos, é muito bom nos jogos, ele não é adventista. Sabe tudo sobre processadores, placa-mãe, server, refrigeração do computador, upgrade, conhece os fabricantes das peças, como elas funcionam, qual marca é melhor, ele turbina o computador para jogar sem esquentar, para jogar melhor, para processar melhor, ele entende de tudo. E entende de muitas outras coisas também. Quando ele vai na minha horta, ele não conhece nenhuma das plantas. Ele não sabe como elas crescem, de onde vem a batata, como se forma o chuchu, a banana, a salsinha, a cebolinha. E ele olha para um pé de salsinha e fala, que é isso aí? É capim, né? Fala, não, isso é salsa. Isso aí é salsa? É. Isso aqui. Isso é alface. Ah, esse que é o alface? Aí eu falo, pô, você não come alface? Ah, eu como, mas não é assim. Como não? É picado, ele fala. Então, ele consome a maioria das coisas sem saber de onde vem, como se formou, como elas são. Porque ele consome picado ou processado no prato que a mãe coloca ou no sanduíche. Mas ele sabe muito pouquinho daquilo que ele está comendo. Eu não estou querendo dizer com isso que você tem que chegar num lugar e saber o nome de todas as plantas. Não, não é nada disso. Muita gente não sabe. Eu também não sei tudo. Tem muita planta que eu vou olhar e falar, poxa, eu não sei que planta é essa, né? O que eu estou querendo dizer é que ele, o meu amigo, ele conhece tudo sobre computadores porque o coração dele está nisso. Eu conheço muitas pessoas que sabem o nome de todos os jogadores de futebol, sabem quais jogaram nas Copas, sabem as datas de todas as Copas, se o Brasil jogou ou não jogou, quanto foi o placar, eles conhecem tudo. Por quê? Porque o coração deles está nisso. E a Bíblia diz o quê? Onde estiver o seu tesouro, que é o tema do nosso Adagra, ali também estará o seu coração. O meu amigo gosta daquilo, dos computadores, mas aquilo não traz contemplação, rendição, reverência, reflexão e admiração e gratidão para com os criadores das peças do computador. Compreenderam o que eu quero dizer? São simplesmente marcas de peças que hoje estão no mercado e amanhã poderão não estar mais. Hoje funcionam com HDs, ontem funcionavam com HDs, hoje com SSDs e amanhã funcionarão com outras coisas e não passa de consumo. Mas na natureza é muito diferente. Quando você contempla o processo de nascimento, crescimento, formação do botão da flor, a abertura das pétalas, o perfume, o trânsito dos insetos polinizadores na hora certa, a formação e o crescimento do fruto, a maturação, a colheita, o consumo, as cores, os aromas, os sabores, as texturas, os nutrientes que estão ali. Olha, são tantas coisas que não tem como você fazer isso sem ficar assombrado, admirado, emocionado e cheio de respeito e reverência e adoração para com o Criador daquelas coisas. E assim, ao contemplarmos as obras do Criador, nós vamos sendo transformados à semelhança dele, porque nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Se é verdade que onde estiver o nosso coração estará, ou melhor, onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração, também é verdade que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro também. E a terra, ela tem muitos tesouros, e ela é uma fonte inesgotável de tesouros.
As coisas do mundo, a fantasia, o virtual, elas têm ocupado demais os nossos pensamentos. E as coisas de Deus, bem pouco. Nós precisamos inverter isso. A terra e o plantio são um lugar para isso, um lugar para a restauração. Falar um pouquinho do preparo para a vida. Muitos de nós falamos do conflito final. E eu quero dizer para você o seguinte, o preparo para a crise do conflito final, e bem como para as crises atuais da nossa vida, mesmo porque nós não sabemos se estaremos vivos lá no conflito final, mas nós temos as nossas crises e os nossos conflitos na nossa geração. E o preparo para esses conflitos pode vir da intimidade com a terra. Deus precisa de pessoas nas grandes cidades. A maioria das pessoas, ela quer sair do interior e vir para as grandes cidades, não é isso? Ninguém quer sair da cidade e ir para o interior, exceto alguns malucos como nós. Inteligentes, né? Mas a tendência mundial é o quê? As pessoas saírem do campo e virem para as cidades. A cidade oferece tudo, nem preciso mencionar nada. Tudo o que você quiser tem nas cidades. Com os obreiros adventistas também não é muito diferente. Todos eles gostam de receber um chamado para uma cidade maior, para uma associação maior. E os adventistas também gostam de vir para as cidades. E eles não estão errados, porque é na cidade onde estão a maioria das pessoas. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 84% das pessoas no Brasil moram nas cidades. Então, você imagina, se os obreiros, a igreja, as associações não estiverem nas cidades, o que virariam as cidades? Não é verdade? Se formos para 84%, então 15% estão no campo. Já na região sudeste que é do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, 93% das pessoas estão na cidade. Apenas 7% delas estão no campo. Deus precisa de pessoas nas cidades, mas Deus também precisa de pessoas nas pequenas cidades e no interior. E se todo mundo quer vir para as cidades, quem vai se dispor a ir para o interior e para o campo? A quem Deus enviará? Normalmente as pessoas não querem se mudar para lugares menores porque eles têm medo de passar por necessidades diversas. Falta de emprego, lá no campo não vai ter emprego, não tem hospitais, e se eu ficar doente? Não tem mercado para comprar as coisas, minhas roupas se acabam e no chão não dá para plantar roupa. E escola para os meus filhos, as preocupações são muitas. E essas preocupações levam a gente a desistir de ir para o campo. Mas muitos, à semelhança de Ló, esperam que Deus os envie para uma cidade com um pouquinho de recursos, pelo menos, para se sentirem seguros lá. Mas, como Abraão, nós devemos aceitar o chamado de Deus para ir para as montanhas e, pela fé, crer que Ele nos sustentará lá. Mas que tipo de fé? Uma fé cega não é suficiente, vai produzir resultados péssimos. Você vai para lá, vai se frustrar, vai dar tudo errado, você volta com uma raiva de si mesmo e nunca mais quer ouvir falar do campo. Para isso, não basta ter uma fé superficial. A sua fé deve ser provada pela experiência prática. Não deve ser uma fé baseada em suposições imaginárias, mas uma fé testada, baseada em experiência prática, real, razoável, inteligente e comprovada. E nós devemos exercitar a fé nos preparando, praticando e não apenas imaginando. É esse tipo de fé que Deus quer. Prática, ativa, atuante, confiante. Pessoas que nunca tiveram a experiência prática de tirar o alimento próprio da terra, sozinhas,
e de fazer eles mesmos com as próprias mãos uma boa parte das coisas necessárias para a subsistência, essas pessoas terão dificuldade, serão tardios ou nem atenderão o convite de Deus, chamando-os para um lugar mais calmo longe das cidades, porque eles terão medo de sobreviver lá. Se nós aprendermos a produzir os nossos alimentos, resolvermos os nossos problemas do cotidiano, a nossa sobrevivência com as próprias mãos e pela fé e confiança em Deus, nós estaremos ao mesmo tempo nos preparando para um passo maior e não teremos dificuldade em atender o convite de Deus quando Ele precisar de alguém em lugares distantes e longe das cidades. E como Isaías, nós poderemos responder: ele ouviu a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías prontamente disse o quê? Eis-me aqui, envia-me. Vou indo para o fim e faço um sumário agora, para você recapitular algumas frases. Plantar é voltar ao Éden, é voltar ao jardim, pela fé e pela prática. Plantar é perpetuar a vida, é continuar aquela palavra que Deus disse: faça-se a erva verde, produza frutos, sementes. Plantar é isso, é o eco de Deus, é continuar criando junto com Deus. Plantar é também desenvolver comunhão e relacionamento com Deus, e é um processo gradativo de recriação e restauração da nossa semelhança com Deus. Plantar é também preparar-se para as dificuldades da vida, para as crises. Eu sempre penso, se um dia tudo estiver perdido, eu não conseguir mais trabalhar, minha profissão não for mais útil, tudo estiver fracassado, a cidade estiver ruim, eu tenho um lugar que tiver uma terra, eu tiro o alimento de lá, está tudo certo. Eu sei que vou precisar de muitas outras coisas, mas Deus proverá tudo. Mas a experiência de saber que a gente pode resolver essas dificuldades já é o início. Plantar é preparar-se para voltar ao Éden novamente, trabalhar no jardim junto com Adão, aprender de Jesus e dos anjos pessoalmente e ter acesso finalmente à árvore da vida. A Bíblia começa com um jardim e ela termina com um jardim também. Em Apocalipse 22 está uma descrição dos céus. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Se você ler os outros textos de Gênesis, que eu não li aqui, e os livros de Ellen White, você vai ver que a árvore da vida, ela estava plantada dentro desse jardim que Deus tinha criado para Adão. A humanidade começa num jardim, ela é expulsa desse jardim, é recuperada através do jardim e recomeça para a eternidade sendo recolocada no jardim. E jardim, eu disse, é um conceito genérico de parque, de frutas e de pomar e tudo mais. Percebam a importância do jardim na vida do ser humano? A importância da terra, da agricultura, do cultivo de animaizinhos, de plantas. Que história fantástica essa da criação do jardim, rica de significados, de emoções, para refletirmos o resto da nossa vida. E eu faço agora, terminando, 2 apelos. Um é para você que mora numa cidade, que talvez esteja me ouvindo pelas redes, ou que está aqui também, e até hoje sonha em plantar alguma coisa, mas nunca começou. Seja onde for que você estiver, encontre um lugarzinho para plantar, pode ser pequeno, e não postergue mais, comece a plantar hoje mesmo, não adie sua decisão. Quanto mais cedo você começar, mais rápido você colherá os benefícios disso.
Não postergue a oportunidade de ter uma experiência pessoal com a natureza e principalmente com Deus. É através de um pezinho de manjericão, de cebolinha, de salsinha ou de um pomar grande. Qualquer uma dessa experiência com a terra e com as plantas trará felicidade e conexão com Deus para você. Então faço esse apelo, procure, encontre um lugar, nem que seja em vasos, num pedacinho de quintal, de terra, um local emprestado, mas comece essa experiência. E o segundo apelo, se você já tem essa experiência, vive num meio rural, pense no seguinte: eu tenho visitado muitas propriedades rurais que são muito produtivas, mas não apresentam beleza aparente para o visitante que chega ali e nem para as pessoas que vivem lá. Tem lá uma casa com um quintal cheio de terra, em volta cheio de tratores, a terra cheia de plantação em volta, o que não tem cultura, plantio, tem capim ou capim seco, onde se aplicou herbicidas para matar o capim. Se você já mora num lugar rural, pense no Éden e escolha um lugarzinho bonito, bom, com água, uma terra boa, e crie ali um jardinzinho especial. Crie um lugar que seja belo e atraia o sentido das pessoas que estiverem lá, tanto você, sua família, os visitantes, para que quando eles passarem por lá, aquela amostra de beleza seja um lugar para eles olharem para as coisas que Deus criou, ficarem impressionados e verem, puxa, como tudo isso é bonito. Isso é a mesma coisa, abrir um jardim, um pomar, um lugar cheio de flores, um lugar bonito para uma pessoa, é a mesma coisa que abrir a Bíblia e começar a falar de Deus para elas através da Bíblia. E talvez, alguns casos ou muitos, seja mais eficiente abrir a natureza. Então pense nisso. O lugarzinho pode ser pequeno, mas que ele tenha beleza de nuances, gradientes de sombras, de luzes, cores, formas, aromas, para que você e as demais pessoas que se aproximem desse lugar contemplem a beleza da natureza, sintam que Deus nos deu a natureza como um presente para a nossa saúde e para reconduzir os nossos sentidos a Ele, e ali naquele lugarzinho eles possam aprender que Deus nos ama, nos quer de volta com Ele e que Ele está preparando um jardim muito mais bonito para cada um de nós. E eu termino com esta frase: mais do que preparar um lugar, Deus quer preparar você para esse lugar. E Deus pode fazer isso muito melhor, muito mais rápido, se você voltar os seus sentidos para a natureza e para o cultivo da terra. Aí o processo será muito mais fácil. Que Deus abençoe você e a mim, e que cada dia possamos refletir no valor das coisas que Deus deixou para nós, porque tudo tem um propósito, e que através do campo, da terra, da natureza, você e eu sejamos restaurados cada dia, até chegarmos à estatura de Cristo Jesus. Amém. Maravilhoso Deus, nós te louvamos e agradecemos porque estamos aqui num dia sagrado, num lugar próximo à natureza, reunindo dois ingredientes especiais que o Senhor criou para nós na Semana da Criação: a natureza e o sábado. Ouvimos a Tua voz hoje, o Teu apelo pelo Teu Espírito, nos convidando a nos aproximarmos mais da natureza para, através dela, enxergarmos o Criador. Embora deturpada pelo pecado e apresentando algumas inconsistências, ela ainda está cheia de perfeição, de beleza, e tudo testemunha do Teu amor por nós. Nós pedimos nesta manhã uma porção do Teu Espírito para que Ele nos motive, nos inflame e nunca deixe apagar essa chama em nossa vida, de lançarmos mão da natureza, da terra, e dali aprendermos não só a tirar o nosso sustento e suprir as nossas necessidades, que tudo isso faz parte de um processo educativo e criativo,
mas que o Senhor nos dê sensibilidade do Teu Espírito para enxergarmos cada oportunidade de vermos a Tua mão criadora, mantendo a natureza, os animais, as plantas e todas as coisas que o Senhor criou. Que não percamos a oportunidade de atendermos aos apelos do Espírito ao olharmos para a natureza. E que o Senhor desenvolva em nós as habilidades que precisamos, assim como quando o Senhor chamou as pessoas para fazerem o templo, o Senhor capacitou cada um com habilidades específicas, que o Senhor capacite a cada um de nós com as habilidades que precisamos para cultivar a terra e enxergarmos ali com sensibilidade espiritual o Criador da natureza. Acima de tudo, Pai, nós queremos um dia voltarmos ao jardim original. Queremos encontrar com Jesus lá, queremos conversar contigo, queremos louvá-lo, render nossa gratidão e esperamos esse dia para que possamos agradecer por toda a Tua redenção, por tudo que o Senhor fez por nós. Então nos prepare e cuida da gente para que nós não nos percamos e através da natureza o Senhor nos molde e nos prepare para encontrarmos em breve com o nosso Criador. Fica com a gente neste sábado, em nome de Jesus, amém.